Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías capítulo 61, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar a boa nova aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, os confusões, e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura das prisões aos presos. Vou repetir, você vai notar 3 palavras básicas que eu vou basear hoje. A Bíblia disse, Isaías capítulo 61, versículo 1, é uma palavra que foi direcionada a profeta e quando que o Deus está a enviar a profetas. Amém? E o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, primeira coisa, para pregar a boa nova. Segunda coisa, enviou-me para restaurar os corações partidos. Segunda coisa, terceira coisa, é para libertar os cativos. E a última coisa é para a abertura das prisões, ou abertura dos prisões às pessoas, a presos. Amém? São 4 coisas. Vou ler em francês. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et pour prisonniers la délivrance. A palavra de Deus. Pode sentar em nome de Jesus. A nossa tema que estamos a falar sobre o tempo de colheita. Amém? Hoje a minha subtema vou falar sobre a existência do mundo espiritual. Amém? Porque no domingo passado falamos semear deve ser espiritualmente, não é? Amém? Então hoje vou falar sobre a realidade do mundo espiritual. Repete comigo, a realidade do mundo espiritual. É uma pregação muito profunda, é muito tremenda. Amém? Não é uma pregação para os bebês espirituais. E não é pregação para alguém que pensa só assim terra a terra. Não, é uma pregação profunda. Então significa que você tem que ouvir em profundidade o que eu estou a falar, porque o mundo espiritual existe. Amém? O mundo espiritual existe. Então você deve me ouvir muito bem o que vou falar. Amém? Ok. Deus seja abençoado. Hoje é a 3ª semana da nossa atividade e estamos a falar sobre o tempo da colheita, o Siloé 2025. Amém? Quem está jejuando? Meu Deus. Ai. Quem está jejuando? Ninguém. Ai. Olha, sabe alguma coisa eu sempre disse? Obedecer é bom do que o sacrifício. Amém? Isso é normal. E a Bíblia diz no livro de Mateus que existe os demônios só saem intermédio das jejum e oração. Então você não está jejuando que hoje. Se jejum das 6 até 12, não consegui. Das 6 até 14 horas, não consegui de jejum. Agora, essa semana vai ser das 6 até 16. Vai ser como? Será que não tem problema? Aleluia. Vai me compreender muito bem. Vai ver o que acontece no mundo espiritual. Amém? Fala no teu próximo, o mundo espiritual existe.
Fala mais com ele. O mundo espiritual existe. Aleluia. Ok, nós acabamos de ler, a Bíblia diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Significa que quando alguém está a fazer a obra de Deus, e quando alguém está a fazer o problema, ou está a fazer uma aliança com Deus, a primeira coisa é Espírito, que deve estar sobre ele. E por isso a Bíblia disse, no livro do João, que Deus nós oramos é Espírito. E nós também que devemos adorar Espírito e... Aleluia. E se você voltar no livro do Hebreu capítulo 11, versículo 3, você vai ver, a Bíblia disse, e quando que Deus criou o mundo, todo foi pelo Espírito. E tudo o que acontece não foi coisa visível, mas são coisas invisíveis, espiritual. Aleluia. Presta bem atenção. Eu disse que o mundo espiritual existe. Quando falamos do mundo espiritual, muito interpreta mal. Quando falamos do mundo espiritual, pensa que o mundo espiritual é só um mundo adverso de Satanás ou do quê? Não, o mundo espiritual é para Deus. Amém? O mundo espiritual é para Deus. O mundo espiritual são coisas que nós não vemos, mas são coisas que acontecem. Aleluia. No livro do Gênesis, capítulo 1, você vai ver que a Bíblia disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. A primeira coisa que Deus começou a imaginar são coisas que aconteceram no mundo espiritual e depois veio se realizar no mundo físico. Aleluia. Olha, a situação que passa nas pessoas hoje, primeiro começa a se acontecer no mundo espiritual e depois vão se realizar no mundo físico. É por isso eu quero te pregar para você prestar atenção no mundo espiritual. Aleluia. Tá pesado, né? Tá sendo tipo um feitiço, tipo um mundo dos feitiços, né? Mas compreender. O mundo espiritual existe. Por exemplo, o Satanás, o feiticeiro, quando fala algo que pode acontecer contigo, ele vem te pegar? Não. Ele só fala. O que ele fala está realizado no mundo espiritual, bem trabalhado no mundo espiritual e acontece contigo. Aleluia. E acontece contigo. Presta atenção. E quando nós estamos a dizer que o mundo espiritual significa o nosso Deus, e ele vive naquele mundo. O mundo espiritual não é um mundo de Satanás, mas é um mundo de Deus. Aleluia. E depende agora quem deve estar. Primeira coisa, um cristão deve saber viver no mundo espiritual. Um cristão que não compreendeu o mundo espiritual, é difícil para ele operar um milagre. É difícil para ele vencer o mundo físico. Aleluia. Porque você não dominaste bem o mundo espiritual, é difícil você vencer o mundo físico. Domingo passado, nós dizemos que semeamos espíritos no mundo espiritual. Então, o que eu te dizer é como é que você deve entrar no mundo espiritual. Primeira coisa, para você entrar no mundo espiritual, deve ter conexão com quem é o dono do mundo espiritual. Aleluia. Deve ter a conexão com aquelas pessoas. Então, se você não tem conexão com aquele que domina o mundo espiritual, então você não consegue também entrar no mundo espiritual. Aleluia. Deus domina o mundo espiritual, porque Ele é o rei do rei, do mundo espiritual. Por que Ele é o rei?
o Satanás nunca ser o rei do mundo espiritual. Ele nunca vai ser. Sabes por quê? A Bíblia disse que o Satanás é o príncipe. Ele é o príncipe do mundo das trevas. E se ele é o príncipe, quem é o rei? Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Isso significa ele que governa todo mundo. Agora, depende de você agora, porque existem as pessoas, além de se conectar com Deus, e ele se conecta com outro mundo. E quando você se conecta com outro mundo, é difícil você vencer o mesmo mundo que tu tens. Há muita pessoa hoje não vence, porque ele não está conectado no mundo espiritual com o Rei dos Reis, mas ele está conectado no mundo espiritual com outras coisas, ou com outra forma, ou com a tradição, ou com a você chama o quê? Culturas, né? Ou com as culturas. Aleluia. E o nosso Deus me disse que está conectado. Eu tenho a fé. Como eu disse no livro do Hebreu 11, eu tenho a fé que tudo que eu faço, como sou espiritual, também vai se realizar. Aleluia. Quem sabia que o mundo devia existir? Mas só pela palavra, o mundo existe hoje. E nós hoje não conseguimos dominar o mundo porque ainda não dominamos o mundo espiritual. Se você não dominaste o mundo espiritual, não espera também a dominar este mundo. Aleluia. Só que eu não dominei o mundo espiritual. Cause la paix que dominer o mundo outro. Por o Aleluia. Isso é muito sério. Por isso eu disse que a pregação não é depois dos bebês espiritual. É para alguém que tem a maturidade. Filho, não dom. Amém? O mundo espiritual são coisas que acontecem. Olha, e quando o feiticeiro vem na tua vida, ele procura primeiro a ver com quem você está conectado. Se ele conseguir saber que a tua conexão não é com Deus, é com outra pessoa ou com outras coisas, então automaticamente ele consegue te pegar. Mas se você está conectado com outro mundo que ele não está, então é difícil ele te ver, porque o mundo espiritual é invisível. Também quem vive dentro do mundo espiritual também vive invisível. O Satanás não lhe toca, porque ele é invisível. Aleluia. Qual é o mundo que tu vives? Porque nós podemos vir na igreja orar. Deus, a partir de hoje, os inimigos da minha vida vai morrer. Se a Bíblia diz que a nossa palavra tem poder. Amém. Mas porque a tua palavra tem um poder, você deve se conectar com o mundo que traz o poder. Se você não está conectado com o mundo que traz o poder, é difícil você realizar o que está na tua palavra. É muito difícil. Por quê? Você não está conectado com o mundo espiritual. Deus é espírito. E nós que devemos se conectar com Deus também devemos ser espírito. O que nos separa para nós não ser conectados com o espírito, na espiritualidade? Primeira coisa é o pecado. Com nossos pecados é difícil nós se conectar no mundo espiritual. Com nossos problemas, nossos fofocas, nossas putarias, nossos roubos, é difícil nós nos conectarmos no mundo espiritual. Porque a santificação vale mais de alguém que está no mundo espiritual. Vou dar exemplos. Você pode ir numa casa, até difícil chegar até lá. Você pode ir numa igreja aqui em Bangu, ele entra na igreja sem chinelas, sem calçados. Sabes por quê?
Sabes por quê? Nunca sabes por quê, né? Porque ele sabe, ele fala, deve tirar o sapato, porque no lugar santo eu não posso entrar com meus sapatos. Tem que respeitar aquele lugar. Aleluia. Mas muita gente respeita o lugar santo de tirar o sapato, mas sem saber que aquele sapato que a Bíblia disse é o pecado e a carga que você tem. Aqui, o que adianta se você tirar o sapato antes de você entrar na igreja e não tirar os pecados que te desconectam no mundo espiritual? O que adianta? Aleluia. Eu um dia estava num banzacão e fui lá visitar essa casa Columbimbi. Cheguei lá visitar. Ele me disse, não tem que tirar o sapato, você entrar até lá dentro, até lá no cemitério. Eu disse, eu não preciso do cemitério, eu vou visitar lá o quê? Porque se tudo que está lá são mortos. Eu vou visitar aqui. Eu sei que eu vou ver a casa, eu nunca vou entrar lá para tirar o chinelo. Eu posso tirar o chinelo, mas se o meu coração está mal, não vale. Amém. Porque tirar o chinelo significa tirar o peso que está dentro do teu corpo. Não é chinela física, mas é chinela espiritual. Então, hoje, você quer o vencer. Você quer lutar com Satanás da tua família. Você quer lutar com as pessoas que estão te fazendo mal. Mas você não está conectado com o mundo espiritual. Nunca vai vencer. Nunca vai vencer. É por isso que falam que não. Os de Deus, o que vem de Deus demora. Não demora. Nós que demoramos com nossos pecados porque não vemos que Deus quer fazer para nós. Nós que demoramos sem ser santificado, é por isso que nós não vemos o que Deus fez para nós. Aleluia. Você só está aqui sentado, vir à igreja e não consegue orar também. Não consegue declarar também para a tua vida. Mas tu não sabe o que o mundo espiritual está preparado para você. É o medo, né? Aleluia. Você não sabe o que o mundo espiritual está preparado para você. Está te chamar de jovem, de pai, de mãe. Mas o mundo espiritual, na reunião de hoje de noite, diz que nessa aqui, até chegar até maio, ele já não vai chegar. Estamos a preparar uma armadilha de um acidente. Só papá, já está. Só o mundo vai ver que não só aconteceu um acidente, mas ele sabe o que ele preparou para vocês. E quando que você não está conectado com o mundo espiritual, é difícil você vencer. Vai sempre te vencer. Porque não está conectado. E além de ser conectado, a distração. Além de pecado, a distração. Há muita gente ainda está distraído na vida. E quando que outro está a ir, está a avançar, você está distraído. E há muita gente, só tem olhos, vista para ver as coisas físicas, mas não tem para ver as coisas espirituais. Muitos não pensam o que acontece comigo agora, mas isso significa o quê? O que deve significar? Alguém que está conectado no mundo espiritual deve começar a ver, a refletir as coisas. Mas essa doença, como é que é assim? Começar a refletir, não. O meu tio, o meus avós também estavam adoecendo desse dor de estômago. A minha mãe também passou esse dor de estômago. Os meus irmãos mais velhos também passou esse dor de estômago. Agora é minha vez. Não. Isso é uma coisa que está acontecendo no mundo espiritual da minha família. Então, eu, como Deus se esconde no mundo espiritual de Deus, vou cortar isso. Corta. Aleluia. Tem que cortar. Talvez essas terras que nós temos, tem muita coisa que acontece aqui. Vou te dar um exemplo. E quando Deus vê que o mundo, o homem, pecou contra Deus, Deus disse a Noé, faça um barco. Por quê? Estou a matar o mundo.
Mas quem pegou contra Deus? Não é o homem? Porque Deus não matou o homem, foi matar o mundo, a terra todos. Amém. Porque você saíste desta terra. Eu posso te matar hoje, a sua descendência amanhã vai fazer o mesmo pecado. Aleluia. Vai fazer o mesmo pecado. Então eu devo renovelar esta terra. É a forma que eu disse no domingo passado. Alguém que quer semear o semente, o que ele faz? Renovela a terra para semear uma boa coisa. Meu amado, renovela a tua vida espiritual. Aleluia. Existem as coisas, só tem a ver que é normal, mas não é normal. Existem as coisas que estão acontecendo na tua vida, estão acontecendo na tua família, estás a ver que esse é normal. Não é normal. São aquelas coisas que podem te matar um dia. Aleluia. Eu sou uma vez uma cabuela de canavina, é normal. Mwana ngabeli, é normal. Ngamona na zobela, é normal. Vinanga musalezate, é normal. Libalezate, é normal. Cuidado. Há coisas que você deve levantar e dizer a Deus a partir deste momento. Eu quero entrar no mundo espiritual porque os demônios da minha vida não conseguem me ver mais. Porque o demônio ele não domina o mundo espiritual. Quem domina o mundo espiritual é Deus. Aleluia. Batu nyonso o basala koma bewana. Badomina ka monde spiritualité. Batu umutu wa domina ka monde spirituel zanzango. Donc yoso za connecté na nzambe. Eza difficile pour toi seulement. Você só sofre. Às vezes que a coisa que acontece na tua vida não era para ti. Era para os teus antepassados. Mas você que agora está semeando, está colher isso. Existe o sofrimento que você pode passar. Não é teus sofrimentos. Mas, como você irrita a mesma família que passou no sofrimento, também vai passar na mesma. Ou na família do Balacate. Eu pelo menos vou andar na casa família, mas eu vou balate. Por isso, o bimate na família espiritual. Ou na família biso, tu kufa kana malada ba diabetes. Bini, o kufa kana ngupo, o bimate muita sair. Aleluia. A distração que vai te fazer perder a oportunidade na vida. Aleluia. O mês passado eu tinha uma jovem estagiária. E ele vem para fazer um estágio voluntário para começar a trabalhar conosco. E quando que estamos lhe observar, eu dei conta que a moça tinha muita distração. Aleluia. A distração vai te fazer perder um bom emprego que você precisa ter. A distração vai te fazer perder uma coisa necessária. E depois eu disse que não, saúde nós não recebemos alguém que é distração, primeira coisa. E a segunda, na saúde nós recebemos alguém que quer aprender. Se você não quer aprender, se acha que você já sabe, então nós, de saúde, não temos lugar para você. Vai trabalhar em outro lugar. Para alguém que é profissional, não trabalha com alguém que lhe pergunta, sabe isso? Já falei, eu sei, já sei. Não, aprende primeiro e depois vai mostrar a tua capacidade. Aleluia. É isso que acontece na espiritualidade. Sabe orar? Sim, eu sei orar, mas por que você não recebe o resultado quando você ora? Por quê? Porque ainda não sabe como você se posicionar dentro de Deus. Se você consegue se posicionar com Deus, é aonde você sabe que neste momento agora, eu sei aonde que vou parar com essas coisas que acontecem na minha vida. Existem as coisas que te pede a orar. Vou dar um exemplo. Com Deus não tem uma coisa fácil. Elias,
Já disse, só em um segundo que ele orou, diz a Deus que não vai chover mais. Choveu mais? Não. Mas o dia que ele queria abrir o chuva, primeira coisa, antes de chegar lá, e ele povo que fechou a chuva para não chover mais. E pode dizer que o mundo espiritual ouve a tua oração e faz a reação da tua oração. Aleluia. Mas o mesmo Elias que fechou que a chuva não chove, mesmo ele quando quer fazer um milagre com os profetas de Baal, está a pedir água. Onde vai sair água? Se naquele tempo não tinha torneiras, só dependia da chuva. Aleluia. Aonde que não tem água e ele pede água. Mas a Bíblia disse, o dia que ele queria abrir que a chuva cai, não orou só um dia. Mas a oração dele foi mais de 5 dias, 7 dias. Aleluia. Não espera que a tua oração se resolve no mesmo dia. É por isso eu disse, muito não recebe o que Deus precisa para você, porque Deus está te vendo do outro lado e você também está no outro lado. Os dois estão no caminho diferente. Às vezes Deus está esperando para você servir a Deus, para Ele resolver o teu problema. Além de você servir, você está pedindo casamento. Aleluia. Deus está esperando você orar toda noite, porque a sua situação seja resolvida. Além de você orar toda noite, você tem boa conversar com os amigos. Aleluia. São coisas que nos impedem a entrar no mundo espiritual. São coisas que nos impedem a ser conectado com Deus. Vai perder a oportunidade por causa da distração. Ainda disse, o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar a boa nova. Não existe um ungido sem serviço a fazer para Deus. Todos que são ungidos tem alguma coisa a fazer para Deus. Você não pensa que você está aqui na igreja só para vir assistir o culto, não. Você viu para saber qual é o seu trabalho perante a Deus. Aleluia. Porque no mundo espiritual, nós todos somos a representante de Deus. Mas em que serviço? Em que serviço? Porque há serviço que você faz, às vezes que não é teu serviço. A Bíblia diz que você vai libertar os que estão nos corações partidos. Mas você quando chega em frente a alguém que tem o coração partido, também ele toca mais. Depois de ser, ele fofoca mais. Alguém te chama porque não tem uma situação assim. Venha me ajudar. Além de você lhe consolar, você tem mais, lhe dá mais dor. E depois de você lhe ajudar, sai mais, vai mais no outro sítio, vai mais contar, mas já sabes o quê? A irmã nem me ligou. Ele disse que tem um problema, que tem que lhe ajudar. Ele ajuda mesmo. Errei. Aleluia. São coisas que nos falta a ser, porque o Deus te chamou para fazer aquela missão, ele sabe o que ele vai te recompensar. Não é para você contar nas pessoas, mas é para você contar você com Deus. Olha, existem as orações que você pode fazer um dia, quando vê a tua situação, a tua vida passa mal, porque eu disse, há muita gente um dia, vai faltar as palavras a dizer a Deus. Sabe por quê? Se tem uma situação grave, um problema que precisa de Deus, você vai chorar para Deus. Pensa em mim. Eu que faço essa coisa assim na igreja. Eu que faço isso para ti. Eu que faço isso para as pessoas. Mas essas pessoas me falam, o que você vai falar por Deus? Não tem. Tudo isso é para Ele. Aleluia. A Bíblia diz, Ele me ungiu dentro do Espírito para restaurar ou para proclamar a liberdade. Olha, existem as pessoas baseadas com o Kangama. Bana posa lo sambo na yo. Bana posa prière na yo pour libérer bango. Personne qui ont libéré bango te est comme difficile.
Aleluia. Aleluia. Você deve saber que a minha intenção era para você saber como você entrar no mundo espiritual. Eu não posso ir em profundidade dessa aplicação, porque já disse que essa aplicação não é para os bebês espirituais. É para alguém que tem a maturidade. Porque as coisas que eu posso explicar lá dentro vai te chocar. Aleluia. Vai te chocar. Vou dar exemplos. Você está aqui sentado, mas a reunião que foi feita na tua família, você não estava. Foi feito no mundo espiritual. Mas para você vencer a coisa que é mundo espiritual, você também deve viver no mundo espiritual. Se você não consegue viver no mundo espiritual, nunca vai vencer o mundo espiritual. Aleluia. Porque existe uma reunião que foi feita a dizer: nós, como estamos aqui, então, se viveu no mato, sabe essas coisas como acontecem. Como estamos aqui, eu, como neto, como avô, disse que não vou entregar meus netos no nosso ritual. Então significa que todo neto que vai vir, o primeiro filho que ele nasce, morre. E outro também veio e disse: não, eu vou entregar todos os filhos de meus netos. E cada pessoa, e cada filha que nasce, ele só deve nascer por cesariana. Por quê? Porque nós beneficiamos o sangue que sai lá. Está vendo como estão feitas alianças? E você está aqui inocente, nem saber aquele avô, e não conhecer a cara dele também às vezes. Mas você está lá sofrendo isso. Porque são alianças que foi feitas no mundo espiritual. Você está aqui a sofrer dessas coisas. E por isso eu disse sempre, existem as doenças. Você não espera sempre a dizer que Deus, eu preciso da tua ajuda. Não, às vezes você fala: Deus, eu não quero mais saber dessa doença, mas eu quero se entregar a ti e entrar na tua profundidade. Porque quando você entra na tua profundidade de Deus, você nunca vai sofrer mais. Vou dar exemplo. Quem vive na casa do rei procura mais comida para comer? Aleluia. Quem vive na casa do rei não procura mais comida para comer. Só anda aí na mesa, já encontra comida. É tipo você. Você procura viver no reino de Deus e você não vai procurar mais nada. Porque tudo que você pertence está com Deus. A tua preocupação e o teu trabalho é que você se entrega só o teu corpo a Deus. Aleluia. Pensa que a vida no panzão. Bapas não zamba yebião. Malad não zamba yebião. Pensa que a vida no panzão. Aleluia. Tem que ser cuidado, filhos e filhas, no mundo espiritual. Tem que rezar muito. Hoje em dia tem muitas coisas que acontecem no mundo espiritual. Você pode estar lá sentado, mas essas pessoas já deram água, acorda de manhã 6 horas. Já deram água na rua, porque tudo vai passar quando só pisa essa água. Já vai levar maldição. E você inocente, sem orar, estás a acordar, não tem, sem orar, sem nada. Chega lá também pisar, chega em casa, você, dor de estômago, dor de coluna, dor no corpo. Sai aonde? Não sabe. Porque o mundo espiritual está a trabalhar. E você que está distraído, e ele está a trabalhar. Aleluia. E ele está a trabalhar, por isso eu disse, os cristãos somos preguiçosos. Por que somos preguiçosos? Você veja um feiticeiro, entra aqui na rua, já consegue dominar todo o bairro. Entrega a feitiçaria nas crianças do bairro. Mas o cristão que está no bairro não consegue evangelizar até 2 pessoas no bairro. Somos preguiçosos. Aleluia. Somos preguiçosos. E por isso nós estamos a irritar o mundo espiritual. E ontem eu estava falando com o profeta Francisco.
E estava a lhe dizer, quem vive, quem sabe a realidade do mundo espiritual, só faz as coisas que até o mundo não acredita que ele faz. Vou dar um exemplo. Você não é profeta, mas quando você conhece a realidade do mundo espiritual, você sabe que no mundo espiritual eu não posso sofrer. E no mundo espiritual eu posso pedir o que eu preciso e vou receber. E Deus pode te dar a palavra da revelação, da profecia, mas você não é profeta. Por quê? Estás a viver na casa que tem pão e você não pode faltar pão. Aleluia. Estás a viver no mundo espiritual. E aí, na nossa casa de Deus, lá tem milagre. Você não pode ser um pastor, mas quando diz a Bíblia diz que né, o Espírito de Deus está sobre mim, ele me ungiu. Quando vai ungir, significa o olho desceu na minha cabeça. É para quê? É para libertar os cativos. Significa, como eu sou cristão, eu conheço o Deus que eu servo. Em nome de Jesus, quando eu oro, a doença sai. Aleluia. Isso é a realidade do mundo espiritual. E a pessoa me disse, eu vi o teu vídeo. Eu disse, sim, eu não sou profeta, mas eu vivo no mundo espiritual. Eu conheço a realidade do mundo espiritual. Quando que eu preciso algo de Deus, Deus vai me entregar. Amém. E quando que preciso, Cláudio? E quando alguma coisa não está indo bem, eu vou vir aqui. Vou orar a Deus. Me fala o que acontece com minha filha. O que acontece com meu filho? E para aí Deus vai vir te entregar uma revelação. Vai. Fala assim no teu filho. Fala assim na tua filha. E fala assim que Deus precisa deles. E quando o pastor Júnior vem aqui que fala algo, porque, ei, bora brincadeira, estamos a brincar, é só para me fechar na igreja, tá bom, mas haverá um dia, você vai falar que não, Deus que enviou aquele pastor é um Deus forte. Amém. São coisas que se faz tipo brincadeira. Porque o mundo espiritual entrega algo que é importante. Um dia disse, a profecia que acontece, e a profecia também não acontece, significa, depende da conexão que você está com Deus. Se você não tem uma boa conexão com Deus, pode vir a profecia, contigo vai acontecer mesmo. Mesmo o profeta falou, vai acontecer. Mesmo o profeta fez uma oração grande, vai acontecer. Porque alguém que está recebendo a profecia não está conectado. Fala comigo, conexão. Aleluia. Não está conectado. Se você não está conectado, sim, isso significa que Deus vai fechar a minha vista para não falar para ti. Não, eu vou falar, mas a realidade não vai acontecer nada. Porque a Bíblia disse, a salvação depende de você. Depende de você se conectar com Deus. Aleluia. Existem as pessoas, quando fala algo, acontece. Às vezes que ele não é pastor, imagina. O mundo espiritual trabalha de uma forma. Imagina que às vezes você pode sonhar algo, e algo que você sonha acontece de dia. E por isso você pode sonhar hoje, depois de algum mês já acontece. Não vai acontecer? Agora, só que não é porque o que você está sonhando está acontecendo. Agora, você não consegue impedir acontecer o porquê. Porque você não sabe, dentro do mundo espiritual, tem pedido e tem resposta. Aleluia. Tem revelação e tem visão. Tem a promessa e tem provisão. Aleluia. E quando você sonha algo, você tem que correr rápido no mundo espiritual. Velho, pai, o que se passa comigo, com minha vida? Não quero que isso aconteça comigo. Eu vou entrar, vou orar, vou impedir isso, que chama
nossos irmãos congoleses, estão calmos. Aleluia. Há muitas pessoas vivem nessa situação. O mundo espiritual existe. Deve ter cuidado. Se você está distraído para entrar no mundo de Deus, essas pessoas estão entrando no mundo só para começar a te fazer mal. Amém. Aquela pessoa que faz mal, ele não tem autoridade de pegar a tua alma, o teu espírito, porque ele não tem o poder de espiritualidade. Só tem o poder de te fazer sofrer. Mas o poder espiritual deles não tem. Para você que tem um poder espiritual, quando você reclama, automaticamente tudo muda. Veja Elias, com o profeta dos Baal. Estava a orar, fogo. Os profetas de Baal começaram a fazer as demonstrações. Olha, existem as pessoas, desculpa lá dizer, existem muitos que maneiam também, tem muita demonstração, mas não tem o poder. Porque só a única pessoa que tem o poder é Deus. A profeta de Baal começa a fazer a demonstração. A Bíblia diz que estava a se cortar até com as lágrimas. O sangue cai, sai. Mas o fogo não desceu. Mas Elias, imagina que onde você está precisando de fogo e está a meter mais água. Ai. Alguém está me ouvindo? Aonde está a precisar de fogo e está a meter mais água nas lenhas. Será que vai acender facilmente? Mas a água é a vida. É o Jesus que entrega o fogo em ti. E por isso ele começou com água, porque ele sabe, dentro deste água, vou ter o melhor fogo, que é o fogo de Deus. Aleluia. Você não precisa fazer a demonstração, mas você precisa chamar o Espírito de Deus e depois mostra-nos que te zomba, você tem um Deus verdadeiro. Aleluia. E a última coisa, outros vão continuar na semana, quarta-feira e quinta-feira. A última coisa que nos impede para nós não entrar no mundo espiritual, para não conseguirmos operar muitas coisas, é a falta de oração. Será que anda a orar mesmo? Porque essas pessoas só oram na igreja. Essas pessoas, a sua oração só se faz na igreja. Em casa não. Às vezes também se está na igreja não ora. Só fica assim a olhar os outros a orar. Outros a orar, você está assim a olhar. Tá bom. Começa a orar. Começa mesmo a olhar. O dia que nós vamos começar a orar, todo o espírito que nós estamos a tirar vai sair no corpo de alguém que está a orar. É o dia que você vai orar. Amém. Amém. Acorda. Na igreja não é para dormir. Muito de pregação é para dormir, é para ouvir a pregação. Eu não entendo as pessoas. Um dia vi uma dica no Facebook, eu disse, até fiquei a rir. Eu disse, alguém que em casa, com o barulho da criança, não consegue dormir, porque está fazendo muito barulho, mas vem na igreja, com o barulho de coluna da igreja, está dormindo. Imagina isso. Isso é normal. Com o barulho da criança, você não consegue dormir em casa, porque está fazendo barulho, mas eu aqui a gritar, você está dormindo. Qual é espírito isso? Cuidado. Amém. Falta de oração vai te fazer para você não vencer o mundo espiritual. Porque você tem um mundo para vencer. Você tem as pessoas que você deve vencer. Eu sabia disso. A nossa luta não é pela carne, nem pelo sangue, mas é pelo... Alguém que te faz mal hoje, não luta com ele pelo corpo. Entra no espírito. E o espírito responde mais que o corpo. Porque no corpo eu posso te aleijar, vou ir preso. Mas no espírito, Deus vai te fatigar e nunca vou ir preso. Aleluia. Então é por isso, deve ter o
cuidado com alguém que com alguém que vive na espiritualidade, porque ele sabe a realidade das coisas. Depois a Bíblia disse, não pega os meus ungidos, porque a Bíblia diz, ungido de Deus, e ele vive na espiritualidade, porque ele sabe. Depois, quando nós estamos aqui, existem as palavras que eu não posso falar para não te amaldiçoar. Aleluia. Cuidado com as coisas. Vive no mundo espiritual. Oração que vai te fazer vencer o mundo que está te fazendo mal hoje. Então, quando você semeia dentro do Espírito, e você vai recolher também a coisa espiritual. Aleluia. Aleluia. No mundo espiritual temos muitas coisas que nós devemos aprender, mas agora ainda não, porque são coisas profundas, já disse. Nós detectamos o mundo espiritual segundo as planetas que nós temos. Cada planeta tem a forma de operar o mundo espiritual. A planeta Terra tem a forma de você. E a planeta Mercúrio, que nós definimos como espiritual, como o mês de março,